Então, massivo avivamento atingiu a igreja de arrependimento e santidade é esmagador, absolutamente esmagador, porque então eu percebi que o Senhor me levou a um dos altares, no lugar aonde eu deveria dar a mensagem, e aquele lugar estava cheio. Eu vi que já estava cheio, então eu disse, agora sim. Mas quando eu olhei à minha esquerda, eu vi uma enorme área, uma enorme extensão totalmente cheia, tudo cheio, totalmente cheio, até a capacidade máxima. Isso me chocou, porque eu vi as pessoas às quais eu deveria falar, quando eu vi na minha frente, estava tão cheio, que a pessoa que estava organizando o sistema de som estava no meio, lá atrás, porque estava cheio, super cheio. Então, as telas tiveram que ser colocadas à esquerda aqui. Então, a minha direita cheio, totalmente cheio. E atrás, totalmente cheio. Era como se estivesse lá no fundo do supermercado. Então, depois disso, eu vi pessoas, muitas pessoas entrando. Então, eu disse, não, espera um pouco, nós não podemos acomodar isto. Mais pessoas estavam vindo em grandes colunas. Isso significava 10 pessoas em colunas, em grandes fileiras, vindo com pressa. Eles estavam com muita pressa. Eles estavam vindo com pressa. E quando eu olhei, eles vieram andando na estrada. Então, um ônibus veio. Um ônibus branco significa tanto. Então, o ônibus branco do ministério veio e as pessoas estavam lá. Eu não estava muito preocupado com as pessoas lá, porque eu estava tentando organizar as pessoas à minha direita. Mas quando o ônibus acabou, quando eu tentei pegar o ônibus, por volta de 10 minutos ele já estava indo, então eu perguntei ao Senhor, era um ônibus branco, um ônibus pequeno, era de 14 lugares? Então o Senhor disse, não, é um ônibus de 65 lugares, um grande ônibus. Então, é como se os dois estavam falando, e ele disse, sim, eram dois, eles carregaram pessoas e vão agora carregar mais pessoas. Então, as estradas estavam cheias, então eu entendi que ninguém podia andar. Ok, espera um momento. Eu entendi que nenhum veículo poderia passar através da estrada porque estava cheio de pessoas. Eles cobriram a rua inteira e eles estavam vindo com pressa, eles estavam correndo. Eles diziam, vamos, todo mundo estava com pressa para chegar lá. Foi aí quando um dos aleijados, a camisa é vermelha, ela é avermelhada, tem também vermelho e preto com listras também no peito, eram listras horizontais. Este tipo de camisa é um menino, e ele, quando chegou perto de mim, eu estendi minha mão em direção a ele, então ele levantou e começou a andar, ele andava, caía, levantava, e chorando e gritando, causa, então explodiu lá, e as pessoas estavam celebrando, e então deste outro lado, olhos cegos abriram à minha esquerda, os mudos, os surdos, foi tão caótico naquele ponto. E então, naquele tempo eu quase fiquei furioso porque eu disse, nós não podemos acomodar todas as pessoas porque mais ainda estavam vindo e já estava extremamente cheio, lá fora estava impressionante e mais estavam vindo as estradas cheias e os ônibus já nem conseguiam mais, porque era inacreditavelmente esmagador. Então, quando eu estava ministrando, eu levantei o meu braço esquerdo profético assim para decretar a autoridade do poder do Senhor. Então a glória saiu da minha mão e tocou uma enorme quantidade de pessoas. E quando a glória tocou neles, quando eles foram feridos, assim, o que eu vi foi muitas frutas da árvore da vida. Muitos frutos. Todo lugar estava coberto por frutos, um tipo específico
específico de frutos. Você sabe que eu viro diferentes tipos de frutos da árvore da vida, diferentes tipos. Mas, na verdade, deixe-me compartilhar. Um tipo de fruto é como banana madura, outro tipo de fruto é como... Lembra que é como abacaxi. Outro tipo, lembre-se que a palavra é como, era como a melancia, outro tipo de fruto, era como coco. Então, hoje eu compartilhei maiores detalhes que eu não compartilhei por muito tempo, por todos esses anos, por mais de 20 anos. Então, muitos frutos da árvore da vida cobriam lá e tornou-se uma frutificação, grandes frutos, muito grandes, será um massivo avivamento. Muitos frutos e enormes, eu estou falando de frutos enormes, onde a glória derramou. Muitos frutos da árvore da vida cobriu toda aquela área. Então, massivo avivamento, vindo quando o Senhor trouxe muitos frutos, será massiva unção de cura, maravilhas, milagres e maravilhas. Lembre-se, em uma das reuniões, quando estava vindo a Menengai 4, quando eu disse que eu vi também quando as folhas desabrocharam, mas eu também vi quando a pessoa do Espírito Santo estava andando lá na vinha e pegando frutas de debaixo da vinha, da videira. E vocês se lembram quão poderoso aquele serviço de cura se tornou? Foi insuportável, nós nem conseguíamos lidar. O aleijado aqui. Você checar aquele vídeo, você não pode anunciar, não dava nem para anunciar nem mais um aleijado, foi impossível, estava superlotado. Mas agora muito maiores frutos. Então você pode imaginar a quantidade de avivamento que está diante de nós aqui, e o Senhor está falando com absoluta claridade que as pessoas precisam se arrepender. Vocês se arrependam, batizem, preparem-se para este massivo avivamento. Todos precisam ser batizados para este massivo avivamento. Então o Senhor falou da sua graça e misericórdia, e Ele falou da frutificação deste avivamento quando já está do outro lado do mundo acontecendo o juízo da grande tribulação. Então, esses são os massivos frutos. E eu simplesmente levantei a minha mão esquerda profética e decretei a glória do Senhor. E a glória tocou uma grande quantidade de pessoas lá. E todo lugar ficou cheio de frutos da árvore da vida. Frutos, muitos frutos. Massivo, grandes frutos, poderosos da árvore da vida. E o tipo de fruta é diferente. Esse é um sexto tipo. Eu vou compartilhar quando o Senhor me permitir. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. O Messias está vindo. Obrigado.